A Honda Motors é a terceira maior empresa de automóveis do Japão e no Brasil é uma empresa muito conhecida, porém não tão grande como Fiat e como Volkswagen. Porém, apesar disso tudo, ela é uma empresa extremamente renomada aqui no Brasil. Porém, tem muitas coisas por trás dessa empresa que você não sabe. E nesse vídeo nós vamos contar a história não contada da Honda. Japão, dia 17 de novembro de 1906. Era um dia comum como qualquer outro dia. Este dia também foi o dia do nascimento de Soichiro Honda, que continuaria a mudar o mundo de mais de uma maneira dali para frente. O pai de Honda era um ferreiro e tinha uma oficina de bicicletas, enquanto a sua mãe trabalhava como tecelã. A família deles era extremamente pobre, não tinha muitas coisas, e dos seus 8 irmãos, de todos eles, 5 morreram na infância devido a graves problemas de saúde. No entanto, à medida que Honda crescia, ele se interessava cada vez mais e mais por máquinas e ferramentas e ficou muito interessado em aprender como os carros funcionavam, principalmente depois que ele viu o primeiro carro na rua, a primeira vez, que foi inclusive um Ford modelo T. Ele saiu correndo e por maluco, foi lá, hipnotizado pelo design do carro, algo que era extremamente fantástico e novo para ele. Mal sabia ele que essa memória e o cheiro de óleo permaneceria com ele para sempre. Nessa época, as bicicletas eram muito populares no Japão e os clientes começaram a fazer filas gigantes na frente da oficina do pai de Honda. Ele passou horas e horas observando o pai trabalhar e só de estar ali observando, vendo o pai trabalhando, ele aprendeu a consertar bicicletas, galera. Honda até aprendeu a fazer seus próprios brinquedos e o mais impressionante é que ele fazia os brinquedos com qualquer material que ele encontrasse jogado pelo chão. Em poucos anos, Honda ajudava regularmente o seu pai na oficina. No entanto, quando se tratava de aprendizado acadêmico, Honda se deixou extremamente mal na escola, ele se deixou levar por muitas coisas e ia mal pra caramba na escola, mas isso porque ele não estava interessado no que os professores estavam ensinando. Na cabeça dele, ele só queria voltar para a oficina do seu pai e trabalhar lá. Ele não tinha interesse nenhum em escola. Como consequência desse desinteresse todo na escola, as notas de Honda eram muito ruins, eram muito baixas. Todos os alunos recebiam um relatório no final do semestre e esses relatórios eram entregues aos pais para eles analisarem e dar um selo da família, né? Uma espécie de selo que eles davam no boletim dando um ok nas notas. No entanto, Honda não queria que seus pais percebessem que ele estava indo mal pra caramba na escola, né? Então o que ele fez? Ele criou um carimbo usando uma capa de borracha para pedal de bicicleta e dessa maneira enganar o professor, fazendo com que o mesmo acreditasse que os pais dele que tivessem carimbado. E o mais incrível, funcionou, galera. Na verdade, funcionou tão bem, mas tão bem o negócio, que outras crianças da turma, inclusive, começaram a pedir para a Honda para fazer um carimbo igual para eles também. Mas nada é tão bom que não dure para sempre, né, meus amigos? Em pouco tempo, os pais de Honda descobriram que ele estava fazendo isso e, por incrível que pareça, os pais dele não ficaram bravos com ele, porque o cara é muito inteligente para ter conseguido enganar os pais. Porém, eles ficaram chateados porque ele foi desleixado a ponto de ser descoberto. Apesar de não ter recebido muita educação formal na infância, Honda estava se desenvolvendo muito rapidamente e as suas habilidades na oficina era algo que estava chamando demais a atenção do pai dele, porque ele gostava demais daquilo e estava apaixonado por grandes máquinas, por engenharia. Então, em 1917, quando ele tinha 11 anos, ele ouviu que um piloto chamado Art Smith iria demonstrar as capacidades acrobáticas de um biplano na sua cidade. Então ele decidiu pegar emprestado, se é que vocês me entendem, um dinheiro do caixa do pai e ir lá assistir o show acrobático. Ele pedalou 20 quilômetros até o campo de aviação para poder assistir ao espetáculo. Porém, ele se deparou com um grande problema. Quando ele chegou no local, ele percebeu que o dinheiro que ele havia pego emprestado com o pai não daria para pagar a taxa de entrada no evento. Então ele decidiu subir em uma árvore para assistir todo o espetáculo. Honda achou aquilo extremamente incrível. E aquele show aumentou ainda mais o seu amor por máquinas e invenções. Mas quando ele voltou para casa, foi recebido pelo pai, que àquela altura, obviamente, já sabia de tudo que tinha acontecido. Porém, diferente do que você pode estar imaginando aí, o pai de Honda
não estava com raiva dele, ele não deu uma surra em Honda não, meu camarada. Ele ficou impressionado com a determinação e a iniciativa que o filho tinha. E talvez, no fundo, ele estivesse até orgulhoso pelo fato do filho ser amante da engenharia da mesma forma que ele. Então, ele deixou meio que essa situação passar em branco e largou de mão. Em 1922, depois de terminar a escola, Honda viu um anúncio em um jornal de uma empresa de serviços automotivos chamada Art Shokai. E no anúncio dizia o seguinte: procura-se assistente para uma oficina mecânica em Tóquio. Então, com apenas 15 anos de idade, ele decidiu sair da casa dele e ir em busca desse emprego. E, galera, ele foi direto para Tóquio, saindo do seu pequeno vilarejo, onde tinham ruas pouquíssimas movimentadas, para ruas extremamente movimentadas, como as ruas de Tóquio. Para ele foi uma experiência em tanto, mas ele aceitou na mosca ao sair da sua casa e da cidade pequena para ir para Tóquio. Rapidamente ele conseguiu aprender muita coisa trabalhando na garagem do Art Shokai. Porém, infelizmente, em seus primeiros dias, principalmente no primeiro, ele percebeu que a tarefa de limpar e esfregar o chão da oficina, além de também preparar comida para o dono, era algo que não agradava muito a ele. Como se não fosse pouco, ele ainda tinha que cuidar do filho do dono, ou seja, Honda estava servindo de babá na oficina. Então aquilo não era exatamente o que ele tinha em mente quando ele foi para aquele local. Além disso, os aprendizes daquela época não recebiam nada pelo que faziam. Ou seja, a galera, eles estavam ali trabalhando de graça. E basicamente, eles recebiam só alguma coisa para estar se alimentando ali para não morrer de fome. Muito cabuloso, mas é realidade. Assim que Honda chegou em Tóquio, um terremoto cabuloso atingiu a cidade e fez com que muitos dos mecânicos tivessem que deixar o trabalho por um determinado tempo para poder ir lá nas suas casas, ajeitar, consertar. Então logo, a oficina mecânica estava com falta de pessoal e dessa forma, Honda finalmente teve a chance de trabalhar diretamente como mecânico na fábrica. Ao trabalhar ali arduamente e demonstrar suas habilidades, logo a função tornou-se efetiva. Ele tinha muita vontade de aprender e passava seus dias consertando carros e motocicletas que na época eram limitados basicamente à classe alta. E dessa forma, Honda encontrou uma ampla gama de veículos de todos os fabricantes diferentes, o que basicamente aprimorou muito o seu conhecimento em mecânica, porque ele estava ali trabalhando e metendo a mão na massa e consertando tudo que é tipo de carro e de moto. Honda sempre tomava muito cuidado ao examinar cada veículo que ele estava reparando. E nos intervalos do trabalho, ele lia todas as revistas relacionadas a carros que conseguia encontrar. Não demorou muito para que Honda não estivesse apenas consertando carros, mas também ele começou a planejar e desenvolver peças de reposição para os mesmos. Honda estava fazendo um excelente trabalho, galera. Ele estava indo tão bem que um dos donos da empresa, que é chamado Yuzo, resolveu pegar ele pelas mãos e educar Honda, ensinando todo o lado comercial que a empresa tinha, também todo o lado técnico que acontecia ali dentro. Yuzo foi o mentor ideal de Honda e ele foi a pessoa que apresentou o mundo do automobilismo a Honda. E em 1923, Yuzo começou a fabricar seu próprio carro de corrida e pediu a Honda para que ele o ajudasse a construir. O negócio estava indo tão bem, mas tão bem, o segundo carro projetado por eles, que eles o chamaram de Curtiss, acabou vencendo o campeonato japonês de automobilismo em 1924. E o mais legal de tudo é que quando venceram essa corrida, Honda estava dentro do carro, ele estava a bordo, galera. Ele era o engenheiro responsável pelo projeto. A vitória dessa corrida naquela época deixou Honda extremamente emocionado, tanto pelo fato de participar da corrida, como pelo fato de ajudar a construir o carro que a venceu. Foi um sentimento que nunca mais ele esqueceria, e uma sensação que ele continuaria perseguindo e tentando cada vez ter mais e mais. Ao completar 20 anos, Honda foi convocado para cumprir suas obrigações no serviço militar. Porém, durante os exames médicos, descobriram que ele era daltônico, e foi dispensado de suas funções só por causa disso. Pouco tempo depois dessa situação, em 1928, seu mentor, o proprietário da Art Shokai, apresentou a Honda uma excelente oportunidade, dizendo a ele que queria que Honda estabelecesse sua própria filial da Art Shokai em Hamamatsu, que é uma cidade japonesa que ficava bem pertinho de onde Honda nasceu. Como Honda ainda tinha 20 anos, galera, ele era bem novo,
Então, assim, era uma responsabilidade gigantesca que estava nas costas dele, né, para ele administrar uma oficina mecânica. Mas ele deixou todos os gerentes boquiabertos ao acertar o negócio. No começo, a filial foi crescendo bem lentamente, pois era ele que estava ali dirigindo toda a empresa sozinho. E quando as pessoas traziam os carros para consertar, algumas pessoas olhavam e ficavam meio que desanimadas, porque ele era um jovem, né, era garoto demais, e o pessoal meio que discriminava ele por causa da idade. Isso porque presumiam que Honda era inexperiente. Mas ao longo dos tempos, ele conseguiu conquistar uma excelente reputação na área, e em meados da década de 1930, ele conseguiu contratar uma equipe completa para poder ajudá-lo e facilitar bastante todos os seus serviços diários. Finalmente, Honda estava enfim ganhando um bom dinheiro. Ele passou de um mero aprendiz que não ganhava nada e cuidava de bebês, né? Era o babado do bebê, do filho do dono da oficina, a um administrador de uma oficina mecânica de sucesso absoluto. E como um jovem rico, tinha vergonha de se divertir, né, galera? Há inclusive vários relatos dele se divertindo na companhia de muitas geishas. Para quem não sabe, as geishas são mulheres japonesas que são treinadas desde garotas, né, desde jovens, para desempenhar um trabalho que é baseado em cima de uma música, basicamente uma dança, um entretenimento cultural local. Há histórias, inclusive, de que Honda estava dançando em festas e chegou a dançar até nu no seu próprio casamento. Ou seja, Honda trabalhou muito, viu, galera? Mas ele também se divertiu muito. Mas como nem tudo são flores, né? Em algumas dessas curtidas, dessas noitadas de bebedeira e curtição, tiveram sim alguns problemas. Inclusive houve um incidente bem cabuloso numa dessas festas, pois ele estava tão bêbado que acidentalmente deixou uma das garotas, uma das geishas, cair da janela do segundo andar. Porém, ela sobreviveu. Mas isso porque alguns fios meio que se embolaram na garota e não deixaram ela cair no chão. Embora, no meio dessa situação toda, há rumores que eles tiveram que cortar fios elétricos para poder estar salvando a mulher, o que resultou em uma falta de energia cabulosa em toda a cidade, deixando a cidade totalmente escura por horas e horas. Honda também continuou a gostar muito de corridas, mas isso também quase meio que terminaria em um desastre fatal quando em 1936 Honda se envolveu em um acidente grave de carro durante um rally japonês de alta velocidade, que o forçou a desistir completamente das corridas. Ele passou 3 meses no hospital e teve uma cicatriz permanente pro resto da vida. E os seus médicos comentaram para ele que ele deu muita, mas muita sorte, galera, porque ele saiu daquele acidente vivo e era algo realmente que foi Deus que colocou a mão. O acidente foi meio que um alerta para Honda. De repente, uma grande quantidade de riqueza o levou a um estilo de vida ousado e chegou inclusive a ser considerado o grande playboy da cidade. Mas todas essas situações fizeram Honda reavaliar o que realmente ele queria. Ele então percebeu que, embora sua oficina mecânica estivesse indo extremamente bem, ele estava insatisfeito em apenas ficar consertando carros ali. Então, era hora de ele seguir um novo rumo, procurar um desafio maior. Viu muito potencial na fabricação de carros e perguntou a Art Shokai se ele poderia transformar sua oficina mecânica, onde ele tinha a filial dele, em uma oficina separada, uma oficina meio que à parte, onde ele produziria então anéis de pistão. Infelizmente, a ideia não foi... O pessoal não gostou muito dessa ideia não, tá, galera? Pois o negócio estava indo extremamente bem e eles estavam ganhando muito dinheiro. Obviamente, eles não tinham interesse em parar com todo aquele negócio e entrar em um campo corporativo totalmente novo, especialmente porque para produzir suas próprias peças em vez de consertá-las era algo complexo e parecia que não ia dar certo, era algo muito novo, um custo muito maior, fora o risco que estava ali envolvido. No entanto, Honda estava determinado a seguir as suas ideias e, mediante essa negativa, ele decidiu abrir um negócio à parte junto com um amigo. Era um sócio totalmente separado da Art Shokai e eles chamaram esse novo projeto de
Tokai Seiki Heavy Industry. No início, Honda passava os dias trabalhando na sua oficina e depois passava a noite toda trabalhando na nova empresa que eles haviam criado, uma empresa de peças automotivas, tentando ali criar os anéis de pistão. Foi cansativo pra caramba fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ele não estava dormindo direito, só para vocês terem ideia. E para terminar de piorar, ele também teve aulas noturnas para melhorar sua compreensão de metais e ligas. E por mais de 2 anos ele trabalhou incansavelmente até alcançar um avanço revolucionário no design de pistão em 1939. Neste ponto, ele passou suas funções da arte Shokai para os seus estagiários e começou a se concentrar totalmente em sua nova empresa de manufatura. Eles então começaram a produção de pistões e, pela primeira vez em muito tempo, Honda se sentiu verdadeiramente entusiasmado com o seu trabalho novamente. Mas essa empolgação durou pouco, pois logo apareceram diversos desafios de fabricação. Por exemplo, eles receberam um pedido da Toyota, mas dos milhares de pistões que eles projetaram, apenas 3 foram aceitos pelos altos padrões de qualidade exigidos pela Toyota. Aquilo para Honda foi desanimador. Porém, ele decidiu visitar universidades e fábricas em todo o Japão para meio que entender melhor todo o processo de fabricação e desenvolver mais as suas habilidades. Eventualmente, ele obteve conhecimento e habilidade suficiente para produzir anéis de pistão que atendessem aos padrões de qualidade da Toyota. E o melhor de tudo, galera, Honda descobriu uma maneira de produzir todos esses anéis de pistões em massa utilizando um processo automatizado, o que significava que até mesmo trabalhadores não qualificados poderiam estar ali na fábrica produzindo. Ou seja, eles iam conseguir produzir muito em pouco tempo e com um custo relativamente baixo. E obviamente, mediante isso, os pedidos aumentaram muito rapidamente. E como Honda não estava conseguindo atender toda aquela demanda, ele logo abriu uma fábrica para produzir os anéis de pistão em massa. Infelizmente, no momento em que o negócio de Honda estava realmente subindo ali, decolando, o sucesso estava lá em vista, o Japão estava se preparando para entrar na Guerra Mundial, que era basicamente a Segunda Guerra, em 1941. E aí muitos funcionários eram masculinos e trabalhavam na Honda, trabalhavam para a Honda e foram chamados para o serviço militar, deixando a fábrica de lado. A guerra também significou que houve muita escassez de suprimentos e eles tiveram muitas dificuldades em obter materiais para a construção dos pistões. Quando os aviões dos inimigos jogavam latas de combustível do céu, Honda dizia aos seus funcionários para que procurassem essas latas e pegassem, pois elas ainda poderiam ser usadas na fabricação. Isso só realça o quão desesperador estava a procura por suprimentos na época da guerra. Em 1944, começava a parecer que o Japão praticamente perderia a guerra. E quando uma bomba foi lançada em uma das fábricas de Honda, parecia que ele ia perder todo o seu negócio. Em uma outra reviravolta cruel, apenas um ano depois do primeiro ocorrido, a outra fábrica também seria destruída em um grande terremoto. Foi tudo destruído, galera. O que Honda passou anos construindo virou escombros em questão de segundos. A empresa já estava passando por várias dificuldades por causa da guerra, mas esse último foi meio que pregar o último prego no caixão para a sua empresa. Então, diante desse cenário, Honda vendeu o que ele tinha construído para a Toyota. Houve uma enorme escassez de combustível após a guerra. E o transporte naquela época era limitado basicamente a bicicletas. As pessoas precisavam se locomover. E esta basicamente era a opção mais em conta, mais barata e mais fácil naquele momento. E querendo ou não, era algo eficiente em termos de combustível, Daí, Honda teve uma ideia genial, uma sacada genial. Ele pegou um pequeno motor que estava lá parado na sua casa e colocou na bicicleta. E ele logo chamou a atenção de pessoas por toda a cidade. Sentindo que aquilo ali poderia ser uma ótima opção para uma solução, de todos os problemas que estavam acontecendo ali em seu país, Honda criou o Instituto de Pesquisa Técnica Honda em 1946, usando o restante do dinheiro que sobrou depois que ele vendeu o seu negócio de fabricação de anéis de pistão para a Toyota. O único propósito disso era basicamente descobrir a melhor maneira para ele estar fabricando ali motocicletas.
usando alguns motores militares que estavam ali abandonados e excedentes, ele foi capaz de construir com sucesso várias motocicletas funcionais que, de imediate, foi sucesso total ali no Japão. Rapidamente, chegaram milhares e milhares de pedidos e, consequentemente, Honda ficou sem motores usados. Então, o que ele fez? Mais uma vez, ele usou sua cabecinha ali de engenheiro e ele começou a projetar e desenvolver o próprio motor. O cara era muito bom, meus amigos. No entanto, para produzir em massa motos suficientes para atender a demanda, Honda precisava de mais dinheiro para investir na produção. Porém, infelizmente, nas condições econômicas e sombrias que vieram após a guerra, o investimento era algo totalmente fora de cogitação e indisponível naquela época. Mas, como sempre, o gênio Honda encontrou um meio de resolver aquilo. Ele supostamente escreveu uma carta para 18 mil proprietários de lojas de bicicletas em todo o país, explicando a sua ideia e pedindo-lhes que investissem no design de sua nova motocicleta. Destes 18 mil, 3 mil deram retorno dizendo que tinha interesse em investirem naquela ideia de Honda, e dessa maneira ele estava novamente de volta aos negócios. Em 1948, a Honda Motor CO foi construída para fabricar motocicletas de pequena cilindrada com o objetivo de produzir uma motocicleta acessível que ajudasse os japoneses a se locomover com mais praticidade e facilidade. A Honda também se uniu ao parceiro de negócios Takeo Fujisawa, que não apenas forneceu investimentos adicionais para a empresa, mas também foi um grande operador de negócios e estrategista, permitindo a Honda mais tempo para se dedicar ao lado do seu produto e na fabricação e desenvolvimento do seu negócio. A primeira motocicleta completa da Honda foi a D-Type, que basicamente, traduzido a grosso modo, significa Dream. Era simplesmente isso, traduzido sonho. Era uma moto bem volumosa e extremamente pesada, mas Honda logo obteve sucesso com um modelo novo e melhorado algum tempo depois, e que eles chamaram inclusive de Super Club, que era uma moto bem mais leve e menor e também era melhor no quesito segurança. Essa moto foi um sucesso total, vendendo milhares e milhares na época, pois tinham muitos pedidos que chegavam de todo o país. A Honda, então, cresceu bastante e logo em seguida voltou seu foco para entrar no mercado dos Estados Unidos. Mas, antes da década de 1960, a imagem estereopática do motociclista americano era de um personagem rude, sabe? Aquele personagem extremamente desagradável, galera, e super indisciplinado. Então, para tentar mudar isso, Honda realizou uma campanha publicitária extremamente bem sucedida. O cara era um gênio, galera. E ele desenvolveu e apresentou o seguinte slogan: você conhece as pessoas mais legais em uma Honda. Isso, aliado ao design mais leve da moto, incentivou os mais jovens a dissociar a motocicleta dos estereótipos anteriores e assim alcançar um mercado totalmente novo com as suas motos. Quase uma a cada duas pessoas da região tinham motos nos Estados Unidos e eram motos da Honda. E em pouco tempo, pequenas motocicletas leves estavam fazendo barulho por todas as estradas americanas. E no final de 1960, a Honda era a maior empresa de motocicletas do mundo, produzindo cerca de 1 milhão de motos por mês. Na verdade, eles nunca perderam esse título até hoje, né, galera? Pois eles vendem milhares e milhares de motos anualmente. A Honda não foi apenas um sucesso financeiro em vendas de motos, ela também foi um sucesso nas corridas de motos, pois em 1976 a Honda Motors levou para casa um campeonato de construtores em todas as 5 classes de motocicletas do Grande Prêmio, como a equipe com mais pontos no final da temporada. A essa altura, as motos da Honda haviam conquistado praticamente todos os títulos de corrida que haviam para vencer na época. As motos da Honda foram um grande sucesso em todos os aspectos, mas Soichiro Honda ainda tinha um sonho que não tinha realizado. Finalmente chegou a hora de realizar o seu maior e mais ambicioso projeto até o momento. Desde
Desde que viu seu primeiro carro quando ele era ali criança, Honda queria produzir o seu próprio carro. E, dada ali a sua origem humilde, ele gostou especialmente da ideia de fabricar um carro de qualidade, principalmente acessível, mas tão acessível que todo mundo conseguisse adquirir algum dia. No entanto, quase todo mundo disse à Honda que, agora que ele obteve sucesso na fabricação de motocicletas, que ele deveria ficar ali quieto, não mexe nisso não, cara, tá indo bem, deixa a ideia de lado, deixa a ideia de construir um carro de lado para lá. Afinal, existia muita concorrência no mercado automotivo, especialmente na América. Então, era besteira ele largar as motos e focar no projeto de carros. Existiam grandes marcas automotivas que dominavam praticamente tudo. Mas Honda não deu ouvidos e pensou: depois de tudo que eu passei, depois de ter conquistado as 2 rodas, eu estou pronto sim para conquistar as 4 rodas. A primeira tentativa de automóvel da Honda Motors foi, na verdade, um mini caminhão que foi o T360, que começou a ser vendido em 1963. Mas esse carro nunca foi popular e vendeu mal pra caramba na época, meus amigos. Mas, como sempre, Honda se reinventou. Quando ele passou por situações complicadas como essa, de péssimas vendas, coisas ruins, guerra e tudo mais, ele sempre arrumava um jeito de dar a volta por cima. Então, no início dos anos 70, havia um movimento ambientalista crescente que estava preocupado com a qualidade do ar e a poluição. E esse movimento resultou na criação da Lei do Ar Limpo na cidade dos Estados Unidos, que impôs a regulamentação mais rígida dos veículos, aos veículos. Imediatamente, todos os grandes fabricantes de automóveis apelaram e disseram que essas novas regras eram praticamente impossíveis. Daí entrou quem? Adivinha? Honda. Ele entrou na jogada e simplesmente falaram o seguinte: nós vamos encontrar uma maneira. E começaram a construir um motor revolucionário que passou de todos os novos testes de emissão de poluentes, e este motor foi chamado de motor de combustão controlado por vórtice composto. E não era apenas um motor mais ecológico, mas também permitiu que as pessoas viajassem usando muito menos combustível. Portanto, enquanto as forças estabelecidas no mercado automobilístico americano faziam pressão ali para eliminar as regulamentações, meio que burlar e eliminar, tirar, Honda foi lá e desenvolveu uma solução. O próprio Honda comentaria o que mais tarde ele falou assim: quando o Congresso aprovar novos padrões de emissão, contrataremos mais 50 engenheiros e, enquanto isso, a GM contratará mais 50 advogados. Teve uma pontada de ironia nisso daí. Em 1972, ele criou o Honda Civic, que seria o primeiro carro a usar esse novo motor CVCC. Este carro de passageiros com baixo consumo de combustível, leve e compacto, foi a resposta perfeita à crise de petróleo de 1973, quando os preços da gasolina estavam lá em cima, extremamente altos. O Honda Civic era o carro top, econômico, confiável e emitia pouquíssimos poluentes. Era o carro perfeito no momento perfeito. E o Honda Civic logo se tornaria um dos carros mais populares do mundo. Quando as vendas do Honda Civic ultrapassaram 1 milhão, a Honda Motors introduziu nada mais nada menos do que o nosso querido Accord, que era um modelo mais sofisticado, digamos assim, que tinha o objetivo de atrair motoristas de uma classe média, uma classe um pouco maior, que buscava combinar ali um carro mais elegante a um preço um pouco mais acessível, digamos assim. Através do boca a boca, a Honda começou a desenvolver uma reputação de confiabilidade que, inclusive até nos dias atuais, quem compra Honda leva isso em mente e já pensa logo: estou entrando num carro confiável, estou entrando num Honda, vou comprar. Logo dessa maneira, a Honda se estabeleceu no mercado como uma das principais fabricantes de automóveis. Quando o Accord, inclusive, provou ser popular e acessível, a Honda também entrou com confiança no mercado de carro de luxo, introduzindo a marca Acura na América Latina em 1986, que também fez milhares e milhares de vendas nos Estados Unidos e no Japão, galera. A Honda agora tinha várias ofertas diferentes para diferentes tipos de consumidores. E o melhor de tudo, além de alcançar um público muito abrangente, estavam atendendo todo mundo de uma maneira excelente, com excelência, extremamente bem
Mediante tudo que eu falei, no final da década de 1980, a Honda era a maior empresa automobilística do planeta. Depois de lutar contra uma insuficiência hepática, Soichiro Honda faleceu em 1991. E, só para vocês terem uma ideia, quando ele morreu, ele tinha um patrimônio estimado em 92 milhões de dólares. No total, ele registrou mais de 150 patentes diferentes para diferentes invenções. Ele tinha 3 filhos, mas nenhum deles herdou a empresa. Honda e seu parceiro de negócios acreditavam na meritocracia em vez do nepotismo, e que uma empresa sobreviveria quando administrada por profissionais que fossem muito bem qualificados em vez de membros da família não qualificados. E galera, convenhamos, eu concordo muito com Honda e assino embaixo nessa ideia. Apesar da triste perda aí do seu fundador, a Honda Motors conquistou o mercado americano por meio de reorganizações abrangentes, esforços de marketing inovadores e design de automóveis extremamente aprimorados. E é claro que até hoje a Honda é uma das empresas muito tops no mercado, uma das principais fabricantes globais de automóveis, e cresceu muito, mas muito, e tem, inclusive até hoje, tem jatos e robôs. Eu tenho certeza que disso você não sabia. E galera, realmente é uma loucura, já que a vida de Honda começou ali tão sombria, né, com pequenas curiosidades e amor para trabalhar com ferramentas e máquinas, mas Honda sabia que ele sabia o que ele queria. Ele se comprometeu com aquilo e seguiu o sonho dele. E ele agiu e ajustou suas abordagens quando as coisas não funcionavam como ele esperava. Ele entendeu que se você fizer um produto superior, as pessoas vão comprar, não tem jeito. E ele também trabalhou incansavelmente para que tudo isso acontecesse. Na verdade, é uma história incrível e cabulosa, inclusive parecida pra caramba com a da Volkswagen, que ainda é uma história tão cabulosa quanto a da Honda, que você inclusive pode assistir clicando nesse vídeo aqui no canto. Muito obrigado por assistir esse vídeo e um abraço.